Pare de se enganar. A forma como você se apresenta importa e muito. Não é sendo autêntico que você se descuida, é sendo negligente consigo mesmo. Cada dia que você sai ao mundo com uma imagem improvisada, está enviando uma mensagem clara. Não me respeito, não me levo a sério. E como espera que os outros te valorizem se você mesmo não transmite força, foco e propósito? Já passou da hora de parar com as desculpas, olhar-se no espelho com honestidade e assumir o controle total da sua imagem. Porque sim, sua aparência fala. E neste exato momento, ela está dizendo se você está pronto para conquistar sua vida ou se ainda está desperdiçando seu tempo. Antes que este vídeo comece, escreva nos comentários, agora mesmo e sem pensar, esta frase: hoje decido cuidar de mim com disciplina. Sou estoico. Escreva com firmeza, como um compromisso sério com você mesmo. Faça isso porque está comprovado. O cérebro é maleável. E quando você escreve uma afirmação com intenção, começa a reprogramar sua mente de dentro para fora. Não é opcional. É parte da sua transformação. Escreva agora. Número 1. A aparência e a primeira impressão determinam a confiança e as oportunidades. Sua imagem fala por você antes mesmo que abra a boca. Em questão de segundos, as pessoas decidem se vão confiar, respeitar ou simplesmente ignorar você, e não o fazem de forma racional, mas por instinto. Por isso, toda vez que você entra por uma porta, sobe num palco, chega a uma sala ou apenas caminha pela rua, está enviando uma mensagem. E essa mensagem muitas vezes define se vão levá-lo a sério ou deixá-lo de lado. Não se trata de ser o mais bonito ou usar roupas caras. Trata-se de estar alinhado com sua identidade, seu propósito e sua visão. A maneira como você se move, como se senta, como caminha, como olha, tudo isso grita ao mundo quem você realmente é. Se você anda curvado, com o olhar para baixo, passos arrastados e uma energia apagada, está dizendo sem palavras: eu não acredito em mim. Mas se caminha com firmeza, com as costas retas, o rosto sereno e a energia acesa, está dizendo: estou pronto, estou focado, estou comprometido. A imagem é energia projetada. E quando essa energia vem carregada de intenção e disciplina, as portas se abrem sem que você precise tocá-las. Não é mágica, é percepção humana. Por isso, se quer ser respeitado, comece respeitando a si mesmo. Se quer ser ouvido, apresente-se como alguém que vale a pena escutar. Se quer oportunidades, demonstre primeiro que está pronto para assumi-las. O mundo observa, analisa e decide tudo antes que você diga uma só palavra. É rápido assim, é brutal assim, e também é poderoso assim, se você souber usar a seu favor. E aqui vem a pergunta que você deve se fazer todos os dias: a imagem que eu projeto está alinhada com a pessoa que desejo me tornar? Porque se houver incoerência, as oportunidades se dissolvem. Se suas roupas mostram desleixo, se seu rosto transmite estresse, se seu corpo grita desânimo, então você está sabotando a própria mensagem. Mas se você se veste com intenção, se sua linguagem corporal transmite clareza e sua atitude está sustentada por hábitos sólidos, então sua presença será inesquecível. Disciplina não é apenas interna, ela se vê, se nota, se sente. Alguém disciplinado não precisa gritar seu valor, ele irradia. Alguém focado não precisa convencer os outros, sua coerência fala por ele. Elegância não tem a ver com luxo, tem a ver com dignidade. Presença não depende do físico, depende do foco. Por isso, decida hoje que, cada vez que sair ao mundo, fará isso como uma declaração silenciosa de que sabe quem é e para onde está indo. Não subestime o poder de uma boa postura. Não ignore a força de um olhar firme. Não despreze o impacto de uma energia centrada. Às vezes, a oportunidade que você tanto espera não aparece simplesmente porque você não está projetando que é capaz de lidar com ela. Mas quando sua imagem externa se torna um reflexo claro de sua mente focada e de seu caráter firme, tudo muda. Porque as pessoas seguem a força, não a confusão. Seguem a certeza, não a dúvida.
E essa certeza se constrói todos os dias, desde o momento em que você acorda até o instante em que enfrenta o mundo. O estoicismo nos lembra que, embora não possamos controlar a opinião dos outros, podemos sim controlar como nos apresentamos diante deles. Essa é a nossa responsabilidade. Não podemos exigir respeito se nossa imagem comunica desorganização. Não podemos esperar oportunidades se nossa atitude projeta insegurança. Por isso, imagem não é superficialidade, é estratégia, é coerência, é respeito por si mesmo. A cada manhã, antes de sair, pergunte-se: minha imagem representa meus valores? Minha postura está alinhada com meu propósito? Minha energia é coerente com a minha visão? Porque se não estiver, você está cedendo poder. Mas se estiver, você se torna imparável. Sua presença falará por você em lugares onde ainda não foi apresentado, e sua imagem será a chave que abrirá portas antes fechadas. Não se trata de fingir, trata-se de encarnar. Não se trata de aparentar, trata-se de afirmar com seu corpo aquilo que você já decidiu em sua mente. O respeito que você busca lá fora começa com a imagem que você constrói aqui dentro. Número 2. A confiança autêntica é visível e gera atração natural. A confiança autêntica não precisa de anúncios, nem de aplausos, nem de aprovação externa. Ela se sente, ela se percebe, é silenciosa, mas poderosa. Quando alguém entra em um ambiente com segurança verdadeira, tudo muda. O clima, a atenção, a energia. Os olhares se voltam não pelo que essa pessoa diz, mas pelo que ela transmite. E essa transmissão vem de dentro. Não é maquiagem, não é discurso, é presença. Esse tipo de confiança não é arrogância, não é prepotência, é certeza interna. É saber quem você é, o quanto vale e para onde está indo, mesmo que mais ninguém saiba disso ainda. É olhar para frente com calma, é caminhar sem pressa, mas com decisão. É falar sem precisar elevar a voz, porque quando você sabe o que vale, já não precisa provar mais nada. Mas tudo começa com você. Ninguém vai te respeitar se você mesmo não se respeita. Ninguém vai acreditar em você se você duvida da sua própria voz. Ninguém vai te seguir se você vive se escondendo atrás das suas inseguranças. E é aqui que muitos se perdem. Acham que a confiança se constrói com validação externa. Mas a validação verdadeira começa quando você se aceita por inteiro, com virtudes e defeitos, com luz e sombra, e decide caminhar com firmeza, mesmo que o chão esteja tremendo. Como se treina essa confiança? No silêncio, no seu diálogo interno, no modo como você se trata quando ninguém está ouvindo, no modo como se olha no espelho a cada manhã, no modo como se levanta depois da queda, no modo como escolhe continuar, mesmo que ninguém veja, no modo como se sustenta emocionalmente quando a vida não coopera. É aí que nasce a verdadeira segurança, porque você sabe que é capaz, porque confia na sua preparação, porque entende que não precisa ser perfeito para ser valioso. O corpo não mente, e por isso a linguagem corporal é o reflexo mais honesto da sua mente. Uma coluna ereta, um olhar firme, uma respiração tranquila, tudo isso envia uma mensagem clara: estou no controle, estou em paz, estou presente. E quando isso se torna o seu hábito, o seu estado natural, então não é mais preciso fingir. Você simplesmente é. Visualize-se como alguém que merece estar exatamente onde está. Não peça permissão para existir, não tente se encaixar. Faça com que sua presença por si só afirme que você sabe o que carrega, que está preparado, que se dedicou, que isso vive dentro de você. Essa visualização não é fantasia, é treino mental. Cada pensamento que você repete sobre si mesmo é um comando direto ao subconsciente. Se você repete dúvidas, vai semear insegurança. Mas se repete afirmações de poder e propósito, verá sua energia mudar, sua forma de falar se transformar, sua postura se fortalecer. As pessoas percebem isso, porque todos, consciente ou inconscientemente, somos atraídos por quem transmite estabilidade, clareza e confiança. É automático. Por isso, a confiança verdadeira não só traz paz interior, como transforma você em um imã. Um imã de respeito, de admiração, de oportunidades. Porque enquanto outros lutam para chamar atenção, você simplesmente a atrai.
O estoicismo nos lembra que a verdadeira força está em dominar o mundo interno, não em controlar o externo. Quando você aprende a dominar seus pensamentos, emoções e percepções, você passa a emitir uma serenidade que impacta todos ao seu redor. A confiança não vem do que acontece fora, mas do que é construído dentro. Você não precisa ser barulhento para ser forte. Não precisa se destacar para ter presença. O que você precisa é se conhecer, se aceitar e avançar com coerência. E se tropeçar, não se quebre. Levante-se com mais firmeza, porque cada queda é uma chance de provar a si mesmo que seu valor não depende do que você conquista, mas de como enfrenta os desafios. Respire fundo, levante o rosto, sinta os pés firmes no chão, faça contato visual sem medo. Deixe sua energia falar por você. Você não precisa convencer ninguém se já se convenceu de quem é. Essa é a raiz de toda confiança real. E quando você se torna essa versão de si mesmo, o mundo não tem outra escolha a não ser responder com respeito. Porque quem se valoriza, inevitavelmente será valorizado. Número 3. Visualize metas claras e específicas para sua imagem e bem-estar. Tudo começa com uma visão clara. Se você não sabe com precisão como quer se ver, se sentir ou viver, então qualquer caminho parecerá aceitável, até mesmo aquele que te afasta da sua melhor versão. O erro mais comum é desejar resultados sem definir metas. Dizemos quero melhorar, mas o que isso realmente significa? Mais energia, melhor postura, mais segurança. Se você não define, você não alcança. Porque aquilo que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Clareza é poder. Cada dia que você adia essa definição é um dia perdido em esforços dispersos. Não basta dizer vou cuidar mais de mim, isso é vago. Você precisa especificar, vou acordar às 6 da manhã todos os dias. Vou treinar 3 vezes por semana. Vou manter minha postura ereta ao caminhar. Vou me hidratar melhor. Vou projetar segurança com a forma como falo. Essas metas pequenas, concretas e constantes criam resultados visíveis. E o que é visível gera confiança, e a confiança, por sua vez, gera atração. Sua imagem não é um acidente, é o reflexo direto das suas decisões diárias. A forma como você se veste, se cuida, se alimenta, descansa e se trata mentalmente, tudo isso constrói o que o mundo vê, percebe. A imagem não se maquia, se treina. Por isso, se você não define metas claras para seu bem-estar, está deixando sua presença nas mãos do acaso. E o acaso nunca foi um bom designer de imagem. O planejamento é sua arma. Se você não reserva tempo para seu cuidado físico, emocional e mental, então está declarando que isso não é prioridade. E se você mesmo não prioriza seu bem-estar, ninguém mais o fará. Cada semana que passa sem metas claras é uma semana que fortalece a mediocridade. Mas cada semana bem planejada é um investimento direto na sua transformação. Visualize como você quer se ver daqui a um mês, daqui a 3, daqui a um ano. Visualize com detalhes sua energia, sua postura, seu estilo, sua disciplina. Se você consegue imaginar com clareza, você consegue construir com decisão. A mente precisa de direção, e se você não fornece uma, ela cai no caos automático de sempre. Mas se você oferece uma meta clara, mensurável, alcançável e repetível, então o compromisso se ativa, e o compromisso cria resultados. Pare de esperar por motivação. Comece a agir com estrutura. A motivação é passageira. Mas uma meta bem definida e um plano de ação constante geram progresso mesmo quando você não tem vontade. Porque você não dependerá mais do humor, dependerá do sistema que você mesmo criou. É assim que mudanças reais acontecem. O estoicismo nos ensina que a autodisciplina nasce da compreensão clara daquilo que podemos controlar. Nossos pensamentos, nossas decisões, nossas ações. Estabelecer metas claras é um ato de domínio próprio. É declarar com firmeza, não serei levado pela inércia, eu escolho o meu caminho. Essa clareza transforma o caos em ordem e a ansiedade em ação. Torne isso prático. Use um calendário, use alarmes, escreva seus objetivos em um papel visível.
Defina rituais diários que sustentem sua energia. Por exemplo, um ritual matinal com água, alongamento, silêncio e intenção. Ou um ritual noturno de desconexão digital, leitura e gratidão. Tudo conta. E quando cada detalhe está alinhado com sua meta, sua imagem muda, sua energia muda, sua autopercepção muda. Você não está aqui para improvisar, está aqui para evoluir. Mas a evolução não acontece por desejo, acontece por design. Então desenhe sua rotina, sua presença, seu futuro. Seja detalhista, seja meticuloso, seja intencional. Porque quanto mais claro for seu objetivo, mais fácil será se comprometer com ele. E mais rápido você verá resultados que te impulsionarão ainda mais. Quando o mundo enxergar sua transformação, alguns vão pensar que foi sorte. Outros acreditarão que foi mágica. Mas você saberá a verdade. Foi planejamento, foi constância, foi visão, foi compromisso e, acima de tudo, foi o resultado de ter deixado de viver no piloto automático e ter assumido o volante da sua própria vida. Essa é a verdadeira beleza, a que nasce do foco. Número 4. A autoconfiança se constrói enfrentando o medo e avançando sempre. O medo não desaparece com espera, ele se dissolve em movimento. E quanto mais você foge daquilo que teme, mais forte isso se torna. Mas quando decide seguir em frente, mesmo com o coração acelerado, a voz trêmula e mil dúvidas na mente, algo dentro de você desperta: a coragem. E a coragem, assim como um músculo, se fortalece com a repetição. Por isso, toda vez que você escolhe agir apesar do medo, está construindo algo maior que valentia. Está construindo autoconfiança. Muitas vezes esperamos nos sentir prontos para agir. Esperamos que a dúvida desapareça, que a ansiedade se vá, que tudo esteja no lugar. Mas esse momento raramente chega. A verdade é que o progresso não nasce da espera, nasce da ação. A ação é o antídoto mais poderoso contra a insegurança. Cada passo, mesmo pequeno, muda o foco da mente, você deixa de imaginar o que pode dar errado e passa a vivenciar o que realmente está acontecendo. O medo vive na mente, mas a ação o arrasta para a realidade e ali ele perde força. Quando você decide enfrentar um desafio mesmo com as pernas tremendo, está enviando um sinal claro para sua mente: eu consigo lidar com isso. Você não precisa dar saltos enormes, só precisa avançar. Um passo, depois outro, e no dia seguinte mais um. A autoconfiança não nasce de discursos motivacionais, nem de pensamentos positivos soltos. Ela se constrói no campo de batalha, nos momentos desconfortáveis, nas decisões que você preferiria evitar, mas decide enfrentar. Lembre-se de que cada vez que você cede ao medo, perde espaço interno, sua zona de conforto encolhe. Você começa a se sentir fraco, não porque é fraco, mas porque se acostumou a fugir. Mas quando você rompe esse padrão, quando decide que basta de se esconder, quando age mesmo sem motivação, é exatamente aí que sua transformação começa. Faça mesmo que seja desconfortável, faça com medo, mas faça. Apresente aquela ideia, encara nos olhos, diga sua opinião, candidate-se àquela oportunidade, fale com aquela pessoa, inscreva-se naquela atividade. Porque cada ação é uma declaração: estou disposto a crescer. E o crescimento não acontece na zona de conforto, ele acontece no limite da sua resistência emocional. É ali que começa o desafio e a verdadeira evolução. O estoicismo nos ensina que o medo não é nosso inimigo, mas um mestre. Ele revela onde estão nossas barreiras mentais. Para os estoicos, a coragem é uma virtude, não porque significa ausência de medo, mas porque representa domínio sobre si mesmo. Se o medo diz pare, e você escolhe avançar mesmo assim, está praticando o controle da própria alma. E isso é poder verdadeiro. Você não precisa se sentir seguro para começar. Comece e a segurança virá como consequência. Não espere sentir-se valente, haja e a valentia nascerá do movimento. O que mais te bloqueia não é o medo em si, é a paralisia, é a passividade, é o estancamento. E quando você escolhe se mover, escolhe crescer, visualize quem você quer se tornar. Como essa versão de você age diante do medo?
como ela reage diante de um desafio, como ela caminha rumo ao que antes evitava. Imagine essa pessoa enfrentando a vida com determinação. Agora entenda, cada vez que você age com coragem, está se aproximando dessa versão, está moldando ela. Não é um salto, é um processo, e ele começa com cada passo que você dá. Pare de esperar garantias, você não precisa delas. Tudo o que precisa é decisão. Confie que aquilo que hoje parece um muro se tornará um degrau quando for enfrentado. E se cair, levante-se. E se doer, respire. Mas siga, porque tudo o que você deseja está do outro lado do seu medo. E só há um caminho a atravessá-lo. Haja com firmeza. Respire com coragem. Torne o ato de ter coragem um hábito diário. E você verá como seu mundo interno se expande, sua confiança cresce e sua capacidade de conquistar o que deseja se torna inabalável. É isso que acontece quando você escolhe avançar sem pedir permissão ao medo. Número 5. Agir como se você já fosse a pessoa que deseja ser acelera sua transformação. Agir como se não é fingir, é treinar. É decidir conscientemente que você vai se comportar como a pessoa que quer se tornar, mesmo antes de se sentir totalmente pronto, porque essa é a verdade. Não espere a confiança chegar para agir, haja e a confiança virá. Você não precisa se sentir bem-sucedido para se mover como alguém bem-sucedido. Só precisa começar. Imitar conscientemente os comportamentos da sua melhor versão é uma das formas mais poderosas de acelerar sua transformação interior. A mente aprende por repetição, por associação. Se todos os dias você anda com a postura, a atitude, a linguagem corporal e a presença de alguém seguro e forte, seu cérebro começa a aceitar isso como a nova normalidade. No início pode parecer um disfarce, mas se você for constante, isso passa a fazer parte de quem você é. Porque não está fingindo ser algo que não é, está ensaiando aquilo que já existe dentro de você, só que precisa de prática para emergir. Comece observando com clareza quem você quer ser, como essa versão de você se comporta, como fala, que hábitos tem, quais limites respeita, como responde diante do conflito, do fracasso, do medo, que decisões toma. Agora traga tudo isso para o concreto. Adote essa postura, fale com essa convicção, estabeleça esses hábitos. Não espere sentir motivação, haja como se já tivesse a força que está em processo de construção. Cada hábito conta, cada repetição deixa marcas. Cada dia que você age a partir do seu eu ideal, está reprogramando sua mente, porque sua identidade não está gravada em pedra. Ela se molda diariamente por meio das suas escolhas. Por isso, quando você decide agir como se já fosse disciplinado, como se já fosse resiliente, como se já tivesse autocontrole, está treinando sua mente para que essas qualidades floresçam e se fortaleçam. Não confunda isso com arrogância ou ilusão. É estratégia mental. Porque se você age como alguém derrotado, inseguro e fraco, é exatamente isso que vai se tornar. Mas se age como alguém comprometido, forte e determinado, estará se construindo por meio da ação. E a ação sempre vence o pensamento paralisado. Os resultados virão como consequência da repetição disciplinada. A autoconfiança não aparece de repente, ela é cultivada no dia a dia, na forma como você decide se comportar, mesmo quando a dúvida está presente. E o mais interessante, os outros também percebem isso, porque o mundo responde àquilo que você projeta. Se você age como alguém que merece respeito, o respeito virá. Se age como alguém preparado, as oportunidades se apresentarão. Se age como alguém que já se valoriza, a vida começará a devolver esse mesmo valor. O estoicismo ensina que nossas ações importam mais que nossas emoções. Você pode sentir medo, mas se age com coragem, você é corajoso. Você pode sentir dúvida, mas se age com clareza, você é firme. Fingir não é desonesto quando o objetivo é crescer. É treino emocional. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Só precisa decidir. Haja como alguém que já é consistente, como alguém que já tem controle emocional,
como alguém que cuida da sua imagem, das suas palavras, das suas decisões. E em pouco tempo, isso deixará de ser um como se para se tornar um é assim que sou. Porque a prática não apenas te prepara, ela te transforma. Olhe no espelho e não espere se reconhecer de imediato, mas continue ali todos os dias. Com ações pequenas, firmes, repetidas, visualize sua melhor versão como seu padrão, não como um sonho distante. Viva hoje com os hábitos, a postura e a mentalidade de quem já alcançou o que você está construindo. Porque se você praticar por tempo suficiente, acabará acreditando. E quando acreditar, você será. Número 6. Cerque-se de pessoas que apoiem e fortaleçam o seu crescimento. O ambiente ao seu redor te molda, mesmo que você não perceba. Cada conversa que você tem, cada gesto que recebe, cada energia com a qual cruza diariamente deixa uma marca silenciosa na sua forma de pensar, sentir e agir. E se você não estiver consciente disso, pode acabar sabotando o próprio crescimento apenas por permanecer cercado de pessoas que não somam. As pessoas com quem você convive mais acabam influenciando sua percepção do mundo e, mais ainda, de si mesmo. Por isso, se você quer crescer, precisa se cercar de pessoas que te elevem, não que te mantenham estagnado. Existem relações que nutrem, que te desafiam com carinho, que te inspiram a ser melhor sem precisar te dizer diretamente o que fazer. Estar perto de alguém disciplinado te motiva a organizar sua vida. Estar perto de alguém positivo faz você refletir sobre suas reclamações. Estar perto de alguém corajoso te lembra de que você também pode enfrentar seus medos. O ambiente certo funciona como um espelho que reflete tudo aquilo que você pode se tornar. Mas também existem pessoas que, mesmo sem má intenção aparente, apagam o seu fogo interno. Elas zombam dos seus objetivos, minimizam suas conquistas, transmitem seus medos, seu cinismo ou sua zona de conforto. Às vezes nem dizem isso diretamente, mas você sente, toda vez que está com elas, sai mais confuso, mais cansado, mais desconectado do seu propósito. E se isso se repete com frequência, há uma decisão que precisa ser tomada: proteger sua energia. Isso não significa odiar, julgar ou desprezar ninguém. Significa apenas que você tem o direito e o dever de cuidar do ambiente que está cultivando. Porque o que você planta ao seu redor reflete diretamente dentro de você. Se você se cerca de mediocridade, será difícil aspirar à excelência. Se se cerca de reclamações, manter a gratidão será quase impossível. Se se cerca de medos, logo estará tomado pelas dúvidas. Mas se você se cerca de pessoas com visão, disciplina e entusiasmo por crescer, sua vida muda, sua mente se expande, seu espírito se fortalece. Cerque-se daqueles que acreditam em você mesmo quando você duvidar. Daqueles que celebram sua evolução sem inveja. Daqueles que te corrigem com carinho, não para te controlar, mas para te ajudar a não se perder. Procure essas almas que também estão em processo, que não são perfeitas, mas são comprometidas, porque crescer em comunidade é mais poderoso do que crescer sozinho. Quando o ambiente te impulsiona, você avança mais rápido, com mais força e mais clareza. E se hoje você sente que está sozinho nesse processo, comece sendo você mesmo esse ambiente positivo. Seja a pessoa que você precisa ao seu lado. Seja coerente, constante e íntegro, e você verá que pouco a pouco atrairá aqueles que vibram na mesma frequência. Porque a energia se reconhece, os semelhantes se encontram, e quando você está bem consigo mesmo, naturalmente começa a filtrar o que não está alinhado com a sua evolução. O estoicismo ensina que não podemos controlar os outros, mas podemos sim escolher com quem compartilhamos nosso tempo e nossa atenção. Escolher o seu entorno é uma forma prática de sabedoria. É saber colocar limites. É elevar o seu padrão. Não se trata de ser elitista, e sim consciente. O que você permite ao seu redor influencia diretamente o que constrói por dentro. Faça uma análise honesta. Quem te impulsiona? Quem te suga?
Com quem você pode falar sobre metas, hábitos, propósito e com quem você só conversa sobre fofocas, reclamações e desculpas. Essa avaliação não serve para julgar, serve para decidir. Decida hoje nutrir suas relações com intenção. Dedique mais tempo a quem te inspira e menos a quem te apaga, não por egoísmo, mas por saúde mental e por respeito ao seu próprio processo. E se você ainda não encontrou esse círculo de pessoas, continue trabalhando em você, porque quando você se torna alguém que irradia clareza, coerência e propósito, o ambiente certo aparece, não por sorte, mas porque sua evolução interior se manifesta também no lado de fora. No fim, não se trata apenas de crescer, mas de crescer ao lado de quem também está se construindo. Esse é o verdadeiro poder do ambiente. Número 7. Compita com você mesmo, não com os outros. Compare-se com quem você era, não com quem os outros aparentam ser. Porque toda vez que você vira a cabeça para olhar para o lado e medir seu valor com base nos passos alheios, perde o foco. E sem foco não há progresso. A comparação externa é uma armadilha sutil. Parece que motiva, mas na verdade te afasta de si mesmo. Te empurra a buscar aprovação, a agir para impressionar, a viver para satisfazer expectativas que não são suas. E quanto mais você faz isso, mais se desconecta do que realmente importa, o seu próprio crescimento. Seu único ponto de referência válido é você mesmo. Sua verdadeira concorrência não está nas redes sociais, nem no trabalho, nem no seu círculo social. Está no espelho. Pergunte-se: hoje estou mais disciplinado que ontem? Tenho mais clareza, mais equilíbrio, mais foco? Dei um passo, mesmo que pequeno, em direção à minha melhor versão. Se a resposta for sim, então você está no caminho certo, porque esse é o verdadeiro jogo. O resto é ruído. Não importa a velocidade dos outros, se você está avançando com firmeza na direção certa. Sucesso não é velocidade, é coerência. Não é popularidade, é autenticidade. E quando você decide competir apenas consigo mesmo, algo poderoso acontece. O ego diminui e a inveja desaparece. E surge a motivação verdadeira, aquela que nasce do propósito, não do julgamento. Isso não significa ignorar os outros. Significa observá-los sem usar como régua para medir seu valor. Você pode admirar sem se comparar. Pode aprender sem se diminuir. Pode aplaudir conquistas alheias sem duvidar das suas. Porque cada jornada é única, cada processo tem seu ritmo e cada pessoa enfrenta batalhas que você não vê. Defina seus próprios critérios. O que significa sucesso para você? Como é uma boa semana? Quais hábitos você quer fortalecer? Que tipo de pessoa está tentando se tornar? E então meça-se por isso, não pelo que os outros mostram. Lembre-se, o que você vê deles é só a vitrine, você está trabalhando nos bastidores, na fundação. A autoevolução exige coragem, porque envolve olhar para si mesmo com brutal honestidade, ver suas sombras, suas desculpas, suas repetições e dizer: eu vou melhorar, não para agradar, mas porque eu mereço. Essa é a motivação real, o compromisso com você mesmo. E esse compromisso gera resultados duradouros, não picos passageiros. O estoicismo ensina que o sábio não se perturba com a fortuna dos outros, porque seu padrão de vida não depende do exterior. Ele vive segundo sua razão, sua virtude e seu dever pessoal. Não busca ser melhor do que os outros, busca ser mais íntegro do que era ontem. Essa é a competição que transforma, porque não se trata de vencer todos, trata-se de não se trair. Quando você age com essa clareza, deixa de viver para o aplauso e começa a viver com propósito. Você não precisa ser visto, precisa que sua alma esteja em paz. E essa paz vem quando você sabe que está fazendo o certo, mesmo que ninguém perceba. Quando sente que está progredindo, mesmo que os outros cheguem mais rápido. Porque você não está correndo uma corrida, está construindo uma vida. Passo a passo, com intenção. Cada dia é uma oportunidade para superar a si mesmo, não para superar ninguém. Cada hábito que você mantém, cada distração que evita, cada escolha consciente que faz, é um ato de poder pessoal.
E esse poder se multiplica quando você para de buscar validação e começa a buscar coerência. Desafie seu eu de ontem, melhore seu foco, refine suas ações. E faça isso não por reconhecimento, mas por respeito próprio. Porque no fim do dia, o único aplauso que realmente importa é aquele que você pode se dar em silêncio, sabendo que está avançando fielmente em direção à pessoa que escolheu se tornar. Número 8. A autoestima depende muito da forma como falamos conosco mesmos. O que mais determina como você se sente em relação a si mesmo não é o que os outros dizem, é o que você se diz quando ninguém mais está ouvindo. Esse diálogo silencioso, interno repetido diariamente, tem o poder de te elevar ou te destruir. Você pode estar cercado de pessoas que te valorizam, mas se você vive se criticando, se fala consigo com dureza, se enxerga como insuficiente, nenhuma palavra vinda de fora será suficiente. Porque a voz que você mais escuta é a sua, e se essa voz não é sua aliada, será seu pior inimigo. Muitas vezes achamos que a autoestima é consequência da aceitação externa, elogios, reconhecimento, aprovação. Mas a verdade é que a autoestima nasce de dentro. Da forma como você interpreta os seus erros, de como você se trata quando falha, de se você se pune ou se compreende, de se você se trata como um inimigo ou como um mentor. Porque não importa o quanto você conquiste, se seu diálogo interno for tóxico, nunca será o bastante. Sempre haverá um poderia ter feito melhor, um não sou bom o suficiente, um errei de novo. Está na hora de observar esse discurso interior, de fazer uma pausa real e se perguntar como eu falo comigo quando algo dá errado, o que eu me digo quando cometo um erro, que palavras uso para me descrever. Porque essas frases que você repete, muitas vezes sem perceber, estão moldando a sua identidade. Se todo dia você se diz, sou um desastre, não sirvo para isso, nunca vou mudar, então não se surpreenda se estiver se sentindo travado. Essa narrativa é o software que roda suas decisões, emoções e energia. E como todo software, pode ser reprogramado. Comece identificando os pensamentos automáticos que surgem nos momentos difíceis. Escreva-os, leia-os em voz alta. E se pergunte, eu falaria assim com alguém que amo? Eu falaria assim com uma criança que está aprendendo? Com certeza não. Então por que falar assim com você mesmo? A compaixão começa por dentro. E compaixão não é fraqueza, é força emocional. É decidir que vai se tratar com dignidade mesmo quando não estiver satisfeito com seus resultados. Não se trata de mentir para si mesmo, nem de repetir frases vazias. Trata-se de ser justo consigo, de reconhecer seus avanços, de ter autocrítica sem autodestruição, de se corrigir sem se esmagar. Troque frases como nunca consigo por estou aprendendo. Troque sou um fracasso por estou em crescimento. Porque o que você repete vira crença, e o que você acredita vira realidade. O estoicismo ensina que o que nos afeta não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. E isso se aplica perfeitamente ao julgamento que fazemos sobre nós mesmos. Um estoico busca manter sua mente livre de autocríticas destrutivas, porque sabe que a virtude se constrói de dentro para fora. Tratar-se com respeito é um ato de sabedoria. Falar consigo com verdade e com compaixão é uma forma de domínio de si mesmo. Construa um novo diálogo interno, um que não seja condescendente, mas que seja construtivo, um que não te desculpe de tudo, mas que também não te destrua. Quando errar, diga a si mesmo, estou aprendendo. Quando duvidar, diga, tenho capacidade para seguir em frente. Quando se sentir inseguro, diga, o importante é que não estou desistindo. Essas frases não são placebo. São ferramentas de reprogramação mental. São os tijolos com os quais você constrói uma autoestima sólida, aquela que não se desmorona diante do julgamento externo. Sua mente precisa de repetição para mudar. Por isso, faça disso um hábito. Diga essas frases no espelho, em seus pensamentos, nas suas rotinas. Toda vez que surgir a voz sabotadora, responda com uma afirmação de poder. Faça isso com firmeza, com intenção, com paciência, porque você não está apenas curando palavras, está reconstruindo a sua relação com você mesmo. E quando o seu diálogo interior se transforma em um espaço de respeito e direção, tudo muda.
Você se torna mais forte, mais estável, mais focado. Já não precisa da validação constante dos outros, porque aprendeu a se validar por dentro. Uma crítica já não te paralisa, porque você sabe quem é. Essa é a verdadeira autoestima, uma base tão firme por dentro que nada do lado de fora pode abalar. E essa base começa com uma simples decisão: falar consigo mesmo com respeito. Número 9. A autoestima elevada protege contra as críticas. Quando você sabe quem é, o que os outros dizem perde o poder sobre você. As críticas existem, sempre existirão. Mas nem todas merecem ser ouvidas, muito menos internalizadas. Se sua autoestima é frágil, cada palavra alheia te atravessa como uma flecha. Você se questiona, se bloqueia, se encolhe. Mas se sua autoestima é sólida, essas mesmas palavras batem e voltam. Não porque você se ache perfeito, mas porque tem clareza. Você conhece o seu valor, reconhece seu esforço e não depende mais da validação externa para se sentir seguro. Pessoas com baixa autoestima reagem com intensidade à crítica. Levam tudo para o lado pessoal, sofrem mais do que deveriam. E não porque a crítica seja verdadeira, mas porque, no fundo, já duvidavam de si mesmas e aquela opinião externa apenas ativou uma ferida interna. Mas quando você se conhece, quando trabalhou por dentro, quando aprendeu a se validar, consegue ouvir sem deixar que isso te abale, consegue diferenciar o que é útil do que é ruído, consegue crescer sem se quebrar. É fácil cair na armadilha de querer agradar a todos, de buscar aprovação constante, de querer ser aceito sempre. Mas isso é um caminho direto para a frustração. Não importa o quanto você faça certo, alguém vai te criticar. Não importa o quão bem faça, alguém vai questionar. E se o seu estado emocional depende da opinião alheia, você estará entregando sua paz a pessoas que nem sequer conhecem sua história completa. Isso não é liberdade, é escravidão emocional. A chave está na autovalidação, em poder dizer a si mesmo: estou dando o meu melhor, eu sei quem sou e o que valho. Não preciso que todos me entendam para seguir o meu caminho. Essa segurança interna não nasce de um dia para o outro, mas pode ser treinada. E se treina cada vez que você escolhe acreditar em si, mesmo quando os outros não acreditam. Cada vez que segue em frente apesar das críticas. Cada vez que não leva tudo como um ataque pessoal, e sim como uma chance de se reafirmar. O estoicismo ensina que não controlamos o que os outros pensam ou dizem, mas podemos controlar como interpretamos e o que fazemos com isso. Epicteto dizia que não são as coisas que nos ferem, mas a opinião que temos sobre elas. Aplicado à crítica, isso significa que uma opinião externa só tem o poder que você permite. Se você a absorve como uma verdade absoluta, ela te machuca. Mas se a analisa com calma e percebe que não é sua realidade, simplesmente a deixa passar. Aprenda a separar as críticas construtivas das destrutivas. As construtivas vêm com a intenção de ajudar, mesmo que causem desconforto. As destrutivas vêm com o desejo de ferir, desacreditar, travar seu crescimento. Nem toda opinião merece sua energia. Nem toda palavra tem peso. Aprenda a filtrar com inteligência emocional, a ouvir sem absorver, a manter o equilíbrio mesmo no meio do barulho. Quando sua autoestima é fortalecida, você deixa de reagir e passa a escolher sua resposta. Você não sente mais a necessidade de se justificar o tempo todo, porque sabe que o julgamento que importa está na sua consciência. Você já não vive com o medo de ser mal interpretado, porque entende que não precisa se explicar para todos. Essa liberdade emocional é inestimável. Ela te torna mais forte, mais estável, mais autêntico. Faça o trabalho interno. Fale consigo com respeito. Celebre seus avanços. Reconheça seus valores. Aprenda com os erros sem se punir. Quanto mais você se conhecer, menos poder terá o julgamento externo, porque você deixará de viver para agradar e passará a viver com coerência. E isso, num mundo cheio de aparências, é uma forma profunda de liberdade. A crítica vai te encontrar em qualquer etapa da vida. Você não pode evitá-la, mas pode escolher se ela vai te destruir ou te fortalecer. E essa escolha começa sempre dentro de você.
Por isso, invista em si mesmo, no seu critério, na sua verdade. Faça da sua autoestima um escudo, não para se fechar, mas para proteger sua paz. Porque quando você confia verdadeiramente em quem é, não precisa gritar. Isso se nota, e o que se nota não precisa de defesa. Número 10. Clareza e comunicação direta geram confiança e eficácia. Falar com clareza não é ser rude, é ser honesto, e ser honesto não é ferir, é ter coragem. A maioria dos conflitos, mal-entendidos e frustrações não nasce da má intenção, mas da falta de clareza. Silêncios se acumulam, verdades são disfarçadas, rodeios são dados por medo de incomodar. Mas o que não se diz, se distorce. O que se evita vira tensão, e o que se adia quase sempre se transforma em problema. A clareza na comunicação é uma forma direta de respeito. Respeito por você, por aquilo que pensa e sente, e respeito pelo outro, que merece ouvir a verdade sem floreios desnecessários. Quando você fala com clareza, sem máscaras, as pessoas confiam mais em você, porque sabem que você não manipula nem joga com meias intenções. Sabem que, mesmo podendo incomodar, você não trai a verdade. E isso, em um mundo cheio de filtros, é uma forma de poder. Não se trata de falar tudo sem filtro, movido por impulso. Trata-se de treinar a sua linguagem para que seja firme e respeitosa ao mesmo tempo, direta e empática, sem rodeios, mas também sem agressividade. Você pode dizer, não concordo com isso, sem levantar a voz. Pode dizer, preciso disso de você, sem impor. Pode estabelecer limites sem ferir. Tudo está no tom, no momento e na intenção. Mas a base de tudo é a decisão de não se esconder mais atrás de frases vagas ou silêncios desconfortáveis. Há quem acredite que ser direto vai afastar pessoas, mas na verdade é a falta de clareza que desgasta os vínculos. Quando você fala com sinceridade, talvez incomode alguns, mas conquista respeito. E o mais importante, passa a se respeitar, porque não se trai mais, não guarda mais o que machuca, não deixa que dúvidas virem ressentimento. A comunicação clara liberta, a chave está em praticar. Antes de falar, pergunte a si mesmo o que realmente quero comunicar, o que preciso que o outro entenda. Estou falando a partir da reação ou da intenção. Assim você desenvolve uma comunicação consciente, não baseada em impulso, mas em propósito. E aos poucos se torna alguém confiável, respeitado, ouvido, não pelo volume da voz, mas pela clareza das palavras. O estoicismo ensina que devemos falar apenas quando o que vamos dizer for melhor que o silêncio. E quando falarmos, que seja com verdade, lógica e calma, não por impulso, não para vencer uma discussão, mas para construir. A palavra é uma ferramenta poderosa. Use-a para edificar, para guiar, para libertar. Não a desperdice com suposições indiretas ou evasivas. As pessoas não precisam que você adivinhe o que elas pensam. Precisam que você diga o que espera, que nomeie o que sente, que expresse o que precisa. Não presuma que o outro deve entender sem que você fale. Não exija compreensão, se não oferece explicação. Clareza é responsabilidade emocional. E quanto mais você a pratica, mais forte se torna o seu caráter e sua influência. Comece hoje. Não adie conversas importantes. Não disfarce mais seus limites como sugestões. Não acumule mais o que te machuca. Fale com clareza, com presença, com firmeza, mas também com empatia. Olhe nos olhos, respire fundo e diga o que precisa ser dito. Talvez não seja fácil, mas é necessário. E com o tempo, suas relações se tornarão mais honestas, mais saudáveis, mais profundas. Porque quem fala com clareza, vive com clareza. E quem vive com clareza, caminha com mais paz, mais respeito, mais coerência. A clareza não resolve tudo, mas é o ponto de partida de qualquer relação verdadeira. E em um mundo de aparências, dizer a verdade com respeito é um ato de liderança. Por isso fale, não para vencer, não para agradar. Fale para alinhar sua voz com a sua verdade. E isso por si só já é um ato de liberdade. Número 11. A autodisciplina é a ponte entre suas metas e suas conquistas.
A autodisciplina não é algo que se sente, é algo que se decide. É a capacidade de fazer o que você sabe que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. E essa capacidade, mais do que talento ou sorte, é o que realmente separa quem apenas sonha de quem realiza. Porque todos querem resultados, mas poucos estão dispostos a pagar o preço diário, silencioso, desconfortável e repetitivo que a consistência exige. E esse preço se chama autodisciplina. A verdadeira mudança não nasce de um único ato heróico. Ela nasce de pequenos atos constantes. É escolher o certo hoje mesmo sem motivação. É treinar mesmo com preguiça. É estudar mesmo cansado. É dizer não ao que te afasta dos seus objetivos, mesmo que seja tentador. Cada uma dessas escolhas parece pequena, mas juntas constroem uma vida diferente. Porque o futuro não é moldado pelo que você faz de vez em quando, e sim pelo que faz todos os dias. E aqui está o erro de muitos: esperam motivação, mas a motivação é instável, vem e vai, depende do humor, do ambiente e das circunstâncias. A autodisciplina, por outro lado, não negocia. Ela se baseia no compromisso, não na emoção. E quando você entende isso, se liberta. Porque para de se perguntar se está com vontade e simplesmente faz o que prometeu a si mesmo. Essa constância gera confiança. Essa repetição constrói identidade. E isso transforma a forma como você se enxerga. Quanto mais disciplinado você se torna, mais você se respeita. Porque começa a cumprir a sua palavra. E quando você cumpre o que promete, passa a acreditar em si mesmo. E quando acredita em si, você se eleva. Não porque os outros aplaudem, mas porque você sabe, no fundo, que está fazendo o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a raiz de uma autoestima sólida. Não palavras bonitas, mas atitudes consistentes. Como se treina a autodisciplina? Com estrutura. Não espere ter dias bons, crie hábitos bons, construa uma rotina clara e estabeleça horários, prioridades, limites. Não deixe sua vida à improvisação. Planeje, organize, decida o que vai fazer de manhã, de tarde, de noite e faça, com cansaço, com dúvida, com resistência, mas faça, porque essa repetição é o que molda o caráter e muda o destino. Comece pequeno, escolha 3 hábitos que te aproximem da sua melhor versão. Talvez acordar mais cedo, se movimentar por 30 minutos, ler 10 páginas por dia. Você não precisa transformar toda a sua vida de uma vez, mas precisa começar com seriedade. Faça com que esses hábitos se tornem parte de quem você é. Continue mesmo quando não houver resultado aparente. Porque a transformação verdadeira acontece em silêncio e só se nota quando já se tornou irreversível. O estoicismo ensina que o domínio de si é a base de uma vida virtuosa. Você não controla o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como reage, o que decide, o que faz todos os dias. E esse poder de escolha, de manter sua intenção, de agir com firmeza mesmo diante do caos, é a maior expressão da liberdade interior. Ser disciplinado é ser soberano de si mesmo, e não se trata de perfeição. Haverá dias difíceis, dias em que você vai falhar, se frustrar, pensar em desistir. Mas é aí que a disciplina também se fortalece, em não abandonar, em levantar-se, em continuar, em não transformar um tropeço em desistência, porque o que te torna forte não é nunca cair, é continuar construindo apesar de tudo. A cada dia em que você escolhe o compromisso em vez da desculpa, você se fortalece. A cada dia em que cumpre sua palavra, mesmo que ninguém veja, você se torna alguém que se respeita profundamente. E com o tempo os resultados aparecem. Seu corpo muda, sua mente muda, seu ambiente muda, porque você mudou. E essa mudança é fruto de uma única decisão: ser fiel ao que disse que faria. Mesmo sem vontade, mesmo sem plateia, mesmo com esforço. Essa é a força da autodisciplina. Ela não grita, não se exibe, mas constrói. E o que ela constrói, ninguém pode tirar de você, porque não depende do acaso, nem das circunstâncias, nem da opinião alheia. Depende apenas de você, só de você.
Número 12. Evite a vaidade e a superficialidade. Cultive a autenticidade. Não há nada mais vazio do que uma imagem bonita sem profundidade. Vivemos em uma época em que muitos preferem parecer do que realmente ser, onde se investe mais em uma peça de grife do que em uma conversa significativa, onde se prioriza ter um carro de luxo, mas se negligencia o caráter. E o que poucos compreendem é que a verdadeira admiração não se compra, ela se projeta. A autenticidade não precisa de enfeites, ela se sente, se transmite, porque quando alguém está em paz consigo mesmo, sua simples presença comunica isso. O desejo de impressionar é sinal de uma carência interior. A necessidade constante de mostrar, de exibir, de aparentar sucesso, revela uma insegurança que ainda não foi resolvida. Isso não quer dizer que seja errado se vestir bem ou ter coisas bonitas. Mas se isso é tudo o que você tem a oferecer, então está construindo uma imagem frágil. Porque o material brilha, mas não convence, dura pouco, não conecta. A beleza verdadeira nasce do equilíbrio entre quem você é por dentro e o que escolhe mostrar por fora. É quando o seu estilo reflete seu caráter, quando sua presença é coerente, quando você não precisa dizer que é valioso, suas ações provam isso. E para chegar nesse ponto, é preciso parar de focar tanto no exterior e começar a trabalhar com urgência no interior. Sua inteligência emocional, sua paz mental, sua honestidade, sua escuta ativa, sua forma de reagir, é isso que realmente constrói a sua presença. Muitos decoram a fachada, mas por dentro há caos, mágoa, vazio, e por mais luxo que se coloque por cima, isso se nota. Porque a energia não pode ser escondida. Você pode vestir elegância, mas se fala com arrogância, a imagem se quebra. Você pode mostrar sucesso, mas se não há humildade, ninguém vai te respeitar de verdade. O que gera impacto é a coerência, não as marcas. E aqui entra uma pergunta essencial. Por que você faz o que faz? Por que comprou isso? Por que publicou aquela foto? Por que precisa que os outros vejam? Se a resposta não vem de sua autenticidade, então você está agindo a partir do ego, a partir da necessidade de ser validado. E essa necessidade, por mais que seja alimentada com coisas, nunca se sacia, sempre vai querer mais. Mais curtidas, mais aplausos, mais atenção, até que você perceba que aquilo que buscava fora só podia nascer dentro. Comece a investir no invisível, naquilo que não dá para postar, mas que se sente em cada palavra, em cada gesto, em cada silêncio. Invista em seu desenvolvimento pessoal, na sua paz, na sua sabedoria, no seu autocontrole, na sua capacidade de estar sozinho sem se sentir vazio. Porque quando isso está forte, tudo mais melhora. Sua forma de se vestir, de andar, de se expressar, tudo muda. Porque já não é para impressionar, é para expressar o que você já se tornou. O estoicismo ensina que o que é externo é indiferente se não vier acompanhado de virtude. Você pode ter riquezas, mas se não domina suas paixões, é escravo. Pode ter beleza, mas se não tem temperança, é frágil. O importante não é o que você tem, mas o que faz com isso. Não é o que você mostra, mas o que sustenta quando tudo aperta. Seja honesto consigo mesmo. Pergunte-se se o que você mostra ao mundo reflete quem você realmente é. E se não for, volte para si. Você não precisa de mais coisas, precisa de mais verdade, mais intenção, mais propósito. Às vezes, a maior liberdade está em não precisar provar nada, em caminhar em silêncio, mas com presença, em viver com simplicidade, mas com profundidade, em estar em paz, mesmo que ninguém veja. Construa de dentro para fora, brilhe com autenticidade, não para impressionar, mas para inspirar. Porque quando o que você é por dentro está em harmonia com o que mostra por fora, os enfeites se tornam desnecessários. Você se torna inesquecível. E número 13. A forma como você se veste é o uniforme da sua identidade e do seu propósito. A cada dia, ao escolher o que vestir, você está contando uma história. Talvez nem diga uma palavra, mas sua roupa já falou por você. Ela falou sobre seu nível de organização, sua energia, sua identidade e até sobre o respeito que você tem por si mesmo e pelos outros.
Vestir-se não é um ato superficial, é um ato de intenção. É um reflexo de como você se enxerga e de como deseja que o mundo te perceba. Não se trata de moda, e sim de mensagem. Vestir-se sem intenção é um risco silencioso. Pode ser que você não perceba, mas os outros percebem, porque as pessoas captam sua presença antes mesmo de reconhecerem sua competência. Se sua roupa comunica desleixo, confusão ou insegurança, você pode estar fechando portas sem perceber. Em contrapartida, se a forma como se veste transmite cuidado, clareza e propósito, você está dizendo, sem precisar falar, estou pronto, estou presente, estou comprometido. Você não precisa de roupas caras, precisa de coerência, não precisa seguir a última tendência, precisa de convicção. O objetivo não é impressionar, mas refletir. Refletir sua visão, seu foco, sua preparação. E isso começa no momento em que você está sozinho, diante do guarda-roupa. Pergunte-se, esta peça representa quem quero me tornar? Reforça minha mensagem ou a contradiz? Fala de uma versão intencional de mim ou de uma versão improvisada? Porque aquilo que você veste pode te elevar ou te sabotar. E no mundo visual, isso importa. Assuma o controle. Faça uma limpeza consciente no seu armário. Deixe apenas o que te fortalece. Livre-se do que não representa mais o seu caminho. Organize combinações que estejam alinhadas com seus objetivos e com o estilo de vida que está construindo. E vista-se com propósito, mesmo que ninguém vá te ver naquele dia. Porque a roupa não influencia só o mundo ao seu redor. Ela influencia também o que você sente internamente. Quando você se veste com intenção, sua mente percebe, sua postura muda, sua energia se eleva. Você se olha no espelho e vê coerência entre o que sente e o que transmite. Isso fortalece sua autoestima, reforça seu padrão e te reconecta com sua visão. Não é vaidade, é estratégia, é identidade traduzida em imagem. E o mais poderoso não está em se arrumar apenas para ocasiões especiais. Está em fazer isso nos dias comuns. Quando você escolhe se vestir bem mesmo sem compromissos importantes, está enviando uma mensagem silenciosa a si mesmo. Estou em movimento, estou respeitando o meu processo, porque muitas vezes não é uma razão externa que deve te mover, é uma razão interna. E essa razão é o seu propósito. O estoicismo ensina que a virtude deve ser expressa em todos os aspectos da vida, inclusive no exterior. Não como ostentação, mas como sinal de ordem e coerência. Se você está cultivando a mente e o caráter, a energia que sua imagem também traduza esse esforço. Porque o sábio não ignora os detalhes. Ele sabe que os detalhes moldam a percepção e podem transformar a realidade. E se alguém disser que isso é irrelevante ou superficial, lembre-se, a forma como você se apresenta pode abrir ou fechar portas antes mesmo que tenha chance de falar. E não se trata de se encaixar, trata-se de expressar, de comunicar sem palavras, de fazer da sua imagem uma extensão da sua verdade interior. Por isso não se vista para agradar, vista-se para afirmar. Não para ser aceito, mas para ser coerente. Cada peça que você escolher deve te lembrar para onde está indo, o que representa e quem está decidindo se tornar. Faça da sua roupa um uniforme de propósito. Porque quando aquilo que você veste te fortalece por dentro, tudo ao seu redor começa a mudar. Sua imagem é seu cartão de apresentação silencioso. Faça com que ela diga algo poderoso, algo que reflita quem você é e quem você está construindo. Você não precisa de muito, só precisa de intenção. E com essa intenção, até a peça mais simples se transforma em símbolo do seu compromisso com a sua melhor versão. Número 14. Alinhar sua aparência com seu propósito impulsiona seu crescimento pessoal e profissional. A cada dia, ao escolher o que vestir, você está contando uma história. Talvez não diga uma só palavra, mas sua roupa já falou por você. Ela falou sobre seu nível de organização, sua energia, sua identidade e até sobre o respeito que você tem por si mesmo e pelos outros. Vestir-se não é um ato superficial, é um ato de intenção. É o reflexo de como você se enxerga e de como deseja ser percebido pelo mundo. Não se trata de moda, mas de mensagem. Vestir-se sem intenção é um risco silencioso.
Pode ser que você não perceba, mas os outros percebem. As pessoas captam sua presença antes de conhecerem suas capacidades. Se sua roupa transmite desordem, descuido ou insegurança, você pode estar fechando portas sem perceber. Em contrapartida, se você transmite cuidado, clareza e propósito na forma como se veste, está dizendo sem palavras: estou pronto, estou presente, estou comprometido. Você não precisa de roupas caras, precisa de coerência. Não precisa da última tendência, precisa de convicção. O objetivo não é impressionar, é refletir. Refletir sua visão, seu foco, sua preparação. E isso começa em casa, diante do espelho e do guarda-roupa. Pergunte-se: esta peça representa a pessoa que quero ser? Reforça a mensagem que quero passar? Ou a contradiz? Mostra uma versão intencional de mim ou uma improvisada? Porque o que você veste pode te impulsionar ou te sabotar. E no mundo visual, isso faz diferença. Assuma o controle, faça uma limpeza consciente do seu armário. Deixe apenas aquilo que te fortalece. Elimine o que já não representa sua caminhada. Organize combinações que estejam alinhadas com seus objetivos e com o estilo de vida que deseja construir. E vista-se com propósito mesmo que ninguém vá te ver naquele dia. Porque a roupa não só impacta os outros, ela também impacta você. Quando você se veste com intenção, sua mente percebe, sua postura muda, sua energia se eleva. Você se olha no espelho e enxerga coerência entre o que sente e o que mostra. Isso fortalece sua autoestima, reafirma seus padrões e te reconecta com sua visão. Não é vaidade, é estratégia, é identidade manifestada. E o mais poderoso não está em se arrumar apenas em dias especiais, mas em fazê-lo nos dias comuns. Quando você escolhe se apresentar com cuidado mesmo sem nenhum compromisso relevante, está enviando uma mensagem silenciosa para si mesmo: estou em movimento, estou respeitando o meu processo. Muitas vezes não é uma razão externa que te move, é uma razão interna. E essa razão deve ser o seu propósito. O estoicismo ensina que a virtude deve se refletir em todos os aspectos da vida, inclusive no exterior. Não como forma de ostentação, mas como expressão de ordem e coerência. Se você está cultivando sua mente, seu caráter, sua energia, então permita que sua imagem também reflita esse trabalho. Porque o sábio não negligencia os detalhes, ele sabe que são os detalhes que moldam tudo. E se alguém disser que isso é superficial, lembre-se, a forma como você se apresenta pode abrir ou fechar portas antes mesmo que tenha a chance de falar. Não se trata de se encaixar, trata-se de se expressar, de comunicar sem palavras, de tornar sua imagem uma extensão da sua verdade interior. Por isso, não se vista para agradar, vista-se para afirmar. Não se vista para ser aceito, vista-se para ser coerente. Cada peça que você escolher deve te lembrar para onde está indo, o que representa e quem está decidindo se tornar. Faça da sua roupa um uniforme de propósito. Porque quando o que você veste te fortalece por dentro, tudo à sua volta começa a se alinhar. Sua imagem é seu cartão de apresentação silencioso. Que ela diga algo poderoso, que reflita quem você é e quem você está construindo. Você não precisa de muito, só precisa de intenção. E com essa intenção, até a peça mais simples se torna símbolo do seu compromisso com sua melhor versão. Número 15. Quebre as barreiras mentais e supere as desculpas que impedem sua transformação. Toda grande mudança começa com uma decisão: parar de acreditar nas próprias desculpas. Porque sim, às vezes o inimigo mais forte não está lá fora, está dentro de você. São aquelas frases silenciosas que você repete sem perceber. Não sou bom o bastante, não é o momento certo, isso não é para mim, ainda falta alguma coisa. Palavras que soam verdadeiras, mas que na verdade são barreiras mentais disfarçadas de prudência. E enquanto você não as desafiar, elas continuarão bloqueando sua transformação. O primeiro passo não é mudar sua aparência, seus hábitos ou seu ambiente. O primeiro passo é romper com aquela voz interna que te sabota. Aquela voz que tenta te proteger do desconforto, mas que na prática te aprisiona numa zona de conforto que aos poucos vira uma cela. E a única forma de se libertar é com honestidade brutal.
Enxergar claramente quais desculpas você repete, quais histórias você conta a si mesmo, quais medos você está alimentando com sua inércia. O desconforto faz parte do caminho. Crescer não é agradável no começo. Exige deixar para trás identidades antigas, enfrentar vazios, tomar decisões novas. Mas esse incômodo é um sinal de que você está avançando. É a prova de que está encostando num limite mental. E é exatamente ali que você deve permanecer, não para sofrer, mas para romper, para atravessar essa parede invisível que sempre te travou. Você não precisa de motivação, precisa de ação. É a ação que transforma a mente. Cada vez que você age apesar do medo, reprograma seu subconsciente. Cada vez que avança mesmo com dúvida, cria uma nova evidência. E essa evidência gera confiança real. Mas se você continuar esperando se sentir pronto, nunca começará. Porque sua mente sempre tentará te proteger da mudança. Não por maldade, mas porque foi treinada para te manter seguro. Mas você não veio ao mundo para viver seguro, veio para crescer. Compare-se menos, foque mais, porque enquanto você perde energia observando o que os outros fazem, perde tempo precioso que poderia estar usando para fazer o que você precisa. Cada pessoa tem seu processo, sua história, seu ritmo, mas todos, absolutamente todos, enfrentam barreiras mentais. A diferença está em quem as usa como desculpa e quem as transforma em impulso. Pratique afirmações de poder, não para se enganar, mas para se treinar. Seu diálogo interno precisa de uma nova narrativa. Diga a si mesmo com firmeza: sou capaz, posso seguir mesmo com desconforto, cada passo me aproxima, eu decido avançar. Essas frases, repetidas com intenção, começam a se gravar em sua mente. E quando você muda a forma como se fala, muda a forma como age. E quando muda suas ações, muda sua realidade. O estoicismo ensina que não devemos temer a dor, devemos temer o estancamento, que não há virtude na comodidade, mas sim na coragem de enfrentar o difícil. Sêneca dizia que não é porque algo é difícil que não fazemos, é porque não fazemos que se torna difícil. Então faça, mesmo desconfortável, mesmo com dúvida, mesmo sem perfeição, porque a verdadeira transformação não é para quem espera o momento ideal, é para quem se move agora. Todos os dias você tem duas escolhas: acreditar nas suas desculpas ou acreditar no seu poder de mudar. E essa escolha, por menor que pareça, define sua vida inteira. Então escolha com consciência. Pare de se perguntar se é possível. Comece a se provar que sim. Pouco a pouco, passo a passo, sem pressa, mas com firmeza. Quebre suas barreiras mentais. Elas não são reais, são apenas pensamentos repetidos que você aceitou como verdades. Mas você pode escolher uma nova história. Pode decidir avançar. Pode ser mais forte do que sua desculpa mais confortável. E quando fizer isso, quando escolher a ação em vez da dúvida, tudo começa a mudar. Porque você deixa de viver preso e começa a viver com liberdade. A liberdade de quem já não acredita nos próprios limites, mas os desafia todos os dias. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, está se levando a sério. Agora prove isso. Vá até os comentários e escreva com força esta frase: hoje decido cuidar de mim com disciplina. Sou estoico. Escreva como uma declaração de poder, como um marco na sua mente de que você não vai mais desperdiçar tempo. Se chegou até o fim, é porque está pronto para mudar. Agora registre isso no seu subconsciente, escrevendo. Mostre que este vídeo não foi só assistido, foi usado para iniciar sua transformação.